Oi, gente. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa aula de história. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da semana passada. Então, nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento tecnológico industrial e também nós vamos fazer uma atividade no livro de inglês, tá? Então, no livro integrado de história, nós vamos fazer a página 442 e a 443. E no livro de inglês, a 490 até a 494, certo? Então vamos conhecer um pouco como surgiu o desenvolvimento industrial e tecnológico. Então, durante o século XX, o estado de São Paulo ele concentrou o maior parque industrial do país, até a década de 1950. Então, as indústrias paulistas, elas tinham a função de suprir as necessidades de alimentos, de roupas, de utensílios domésticos e outros bens de consumo do mercado interno e também para a exportação, ou seja, para os produtos que teriam que ser consumidos dentro do país e para aqueles que teriam que ser vendidos, tá? Depois de 1950, São Paulo passou a abrigar o que se chamou de indústria pesada. O que era essa indústria pesada? Era as metalúrgicas e siderúrgicas, que eram as indústrias responsáveis pela transformação e fundição dos metais, que se tornaram matéria-prima para as outras indústrias, sobretudo a automobilística, que iniciava sua expansão no Brasil. Então, nesse período, esse estado investiu muito em projetos e infraestruturas, como ferrovias, portos, aeroportos, principalmente as rodovias, que se consolidaram como o principal meio de locomoção de pessoas e cargas. A sociedade brasileira acompanhou esse desenvolvimento industrial e urbano e também se transformou rapidamente. A elite econômica, que no início do século XX era formada por fazendeiros, passou a ser composta por empresários, industriais, grandes comerciantes, então todos concentrados nas grandes cidades. O parque industrial era o local onde há diversas indústrias ou empresas que necessitam de determinados serviços para funcionar, como o abastecimento de energia elétrica, de água, facilidade de transporte às rodovias. Em poucos anos surgiram polos industriais e algumas cidades passaram a contar com milhares de operários, que moravam na maioria nos mesmos bairros ou em bairros próximos, em bairros vizinhos. Nessa nova sociedade, a classe média também aumentou em número e poder aquisitivo, o que incentivou o consumo de novos produtos e, consequentemente, o desenvolvimento de novas indústrias. Nessa imagem você está vendo um bairro residencial que também dividindo espaço com indústrias, que é o bairro do Limão, em São Paulo, em 1968. Tá? Então era muito comum nessa época haver bairros residenciais cheios de indústrias. Tá? Vamos para as atividades. Qual é a principal função da industrialização? Tá? Então você vai ter que dizer por que a industrialização era favorável ao crescimento dos bairros, das cidades. Segundo, ao longo do século XX, a industrialização modificou as relações entre as pessoas
Explique essas modificações. O que aconteceu? Houve o aumento de quê? O que foi que surgiu, tá? Aí de embaixo você vai fazer uma pesquisa e vai botar no seu caderno de história, certo? Então, você sabe de que maneira as indústrias impactam a cidade em que você mora? Então, você vai pesquisar e vai escrever no seu caderno. Então, a região em que você vive, ela é industrializada? Qual é o nome das indústrias situadas na sua região? Nós moramos no município de Jaboatão dos Guararapes. O nosso bairro, Prazeres, no caso, né? Ele é um bairro misto, porque ele é um bairro comercial, ele é um bairro residencial, ele é um bairro industrial. Que indústrias existem no nosso bairro? Quais matérias-primas essas indústrias produzem? Então, nós temos indústrias de alimentos, de bebidas, tá? Que produtos elas fornecem para o mercado interno, para o mercado externo? Quais são os benefícios que essas indústrias proporcionam para a comunidade em que você vive? Neste capítulo de inglês, nós vamos estudar as partes da planta. Então, parts of a plant, partes da planta. Nós vamos ver como se chama cada uma em inglês, tá? Então, flower, flor, leaves, folhas, stem, caule, fruit, fruto, seeds, semente e roots, raízes. Vamos para a atividade no livro integrado, da página 490. Então, nós temos assim, let's discover, vamos descobrir quais são as partes de uma planta, quais são as suas funções, vamos descobrir. Embaixo, no primeiro quesito, você vai desembaralhar as letras e descobrir o nome de uma parte da planta. No segundo, você vai dizer qual é a parte da planta é responsável por cada um dos processos a seguir. Então, na letra A, eu vou ler para vocês e você vai colocar a parte da planta em inglês, tá? Então, na letra A, é responsável por produzir e proteger as sementes das plantas. Quem é? Letra B. Fixa a planta no solo e absorve água e minerais. Letra C. Serve de suporte e conduz água, minerais e alimento para todas as partes da planta. Letra D. Produzem o alimento da planta usando a luz do sol. Letra E. Dá origem a uma nova planta depois de ser plantada no solo. E a letra F é por meio dela que as plantas se reproduzem e produzem frutos. Vamos para a próxima atividade, no terceiro quesito. Você vai nomear as partes da planta em inglês. Então, frutos, folhas, flores, caule ou tronco e raízes em inglês. No quarto quesito, você vai procurar no diagrama palavras de todas as partes da planta que você aprendeu, tá?
nessa página, você está vendo aí o nome de algumas plantas, como eucaliptus, cactus, ipê, redwood, bush, sunflower, rose, gardenia, daisy, lily, violet. Tem alguns nomes de plantas, algumas são conhecidas, tá? Aí na próxima página você vai tentar adivinhar o nome de cada planta apenas olhando para a sombra dela, de acordo com o desenho que está ali. No segundo, em sua opinião, como seria um jardim perfeito? Desenhe todas as plantas que você gostaria que estivessem plantadas nele. Você pode desenhar com hidrocor, com giz de cera, com lápis de cor. Se você quiser fazer aí mesmo, também pode. Se você quiser fazer no caderno, pode também, certo? Se quiser utilizar outros materiais como folhas e flores secas, também pode. Fica a seu critério. Uma ótima atividade. Assim que terminar, pode enviar para mim, ok? Nessa outra atividade, você vai fazer uma pequena pesquisa, tá? Então você vai pesquisar as árvores e plantas típicas de sua região e você pode escolher uma planta da nossa região e pode fazer uma pesquisa, pode colar uma imagem ou pode desenhar e escrever alguma característica dela, ok? Ótimo trabalho, bons estudos e até a próxima.